Voltamos com mais um Sala de Entrevistas. Hoje a nossa convidada é Márcia Chiapetti, ela que é terapeuta e facilitadora de cursos de cinesiologia e dinâmicas sistêmicas. E também proprietária do espaço Bem Viver. E nós estávamos conversando, no bloco anterior, sobre a síndrome do apego. Você falou que é uma abordagem diferente. Márcia, eu ouvi falar há um tempo que síndrome não tem cura, é verdade ou tem? Essa síndrome do apego é uma síndrome que vai fazer com que a síndrome do apego ela sempre acontece na gestação até os 2 anos. Uhum. A partir dos 2 anos, dos 3 anos, 4 anos, 5 anos, a criança ela pode ter coisas marcantes na sua vida, mas nunca será tão marcante quanto algo que aconteceu até os seus 2 anos. Uhum. E essa síndrome, ela tem como ser trabalhada. Uhum. E qual que é o grande problema de ter a síndrome do apego? Talvez nós tenhamos também essa síndrome e nem sabemos. E é diagnosticado como outra Isso. trauma. Então, e o principal é essa dificuldade em nós nos apegarmos ao outro. Então, pode ser que muito dos nossos problemas de relacionamento vem de nós termos essa síndrome. Então, nós temos a dificuldade de apegar-nos ao outro, porque quando eu me apego ao outro, eu vou ter a sensação de que eu posso ser abandonada a qualquer momento. Eu sofro. E então, para não ser abandonado, nós ficamos testando o outro. Achei que não se apegava daí. Então eu fico testando, eu fico provocando, eu fico fugindo do outro, né? Eu fujo, eu tenho medo de me entregar ao outro. Se eu me entrego, eu posso ser abandonado, porque eu fui abandonado pela pessoa de referência quando eu ainda era uma criança e tinha menos de 2 anos. Então, isso ele vai me provocar muitos problemas de relacionamento na minha vida adulta. Essa pessoa de referência que você fala, é sempre a mãe ou pode ser uma outra pessoa? Pode ser uma outra pessoa. Nem sempre é só a mãe? Não, nem sempre é só a mãe. Eu posso perder outra pessoa de referência. Mas aquele que perde a sua mãe como pessoa de referência, ele fatalmente vai ter a síndrome do apego. Então, eu posso dizer com segurança que toda criança adotiva, ela tem síndrome do apego. Então, ela precisa trabalhar. Então, as terapias, várias terapias, não só essas terapias que eu trabalho, outras terapias, para ajudar nesse processo, para que não carregue essa síndrome do apego para os seus relacionamentos futuros. Então, só para ver se eu entendi. A síndrome do apego acontece da gestação até os 2 anos, quando a criança sente que foi abandonada? Quando ela sente que foi abandonada. E ela pode acontecer quando nasce um outro irmão também? Ela ou pode ser acontecer em vários momentos. Então, assim, existe a síndrome do apego, pode ser até por negligência dos pais. O pai nem perceber, né? Então, nós falamos assim, uma das coisas que pode gerar síndrome do apego são pais adolescentes, que não sabem dar todo o cuidado para a criança, todo o cuidado que a criança necessita. Então, como se evita a síndrome do apego? Como? Dando atenção para a criança sabendo que você está disponível para ela. Que ela tem aquele apoio, aquela base. Onde eu estou, tem alguém que está olhando por mim. Isso me dá uma segurança, isso me dá confiança. Então, eu vou ser um adulto que vai ter coragem, que vai ter confiança, porque eu sei que eu olho para trás e tem alguém que está ali por mim, me apoiando. Márcia, você falou das crianças que são adotivas, né? Eu percebo alguns amigos meus que foram adotados, né? Eles têm uma necessidade, estão muito bem na vida, né? São ótimos profissionais, conquistaram muitas coisas. E eu percebo que eles sempre, alguns assim que eu analisei, eles sempre são os melhores em tudo. Eles ganham, sabe? Eu quero ser o melhor na minha área. Você acha que isso também faz parte da síndrome do apego ou não? Isso é uma outra trauma de querer ser, por exemplo, eu vou provar que eu tenho valor para não me abandonarem, talvez? Toda pessoa que ela foi abandonada, seja uma pessoa adotiva ou que a mãe
teve que... Até casos de mãe que teve que ficar no hospital, ou a criança que ficou hospitalizada logo depois do nascimento, ela não pôde voltar com a família. Ou foi para incubadora, banho de luz, acho que... Em todas essas situações, nós temos esse olhar do apego, né, dessa síndrome, que ela pode ser trabalhada, mas, como você mesmo disse, síndrome é algo que nós vamos carregar na nossa vida, mas nós podemos carregar de uma maneira muito leve. Então, eu sei que eu tenho isso, mas eu também sei viver com isso e sei trabalhar com isso. Porque hoje o adulto que eu sou compreende aquela criança e tem um outro... Vocês conseguem nessa terapia, por meio da cinésio, daí você... Por meio da cinesiologia, pelas dinâmicas sistêmicas. Faz a cura? Então, assim, a cura, ela acontece de uma maneira muito sutil o jeito de curar. Então, aos pais que têm filhos, que sabem que têm essa propensão a ter a síndrome do apego, ou já detectaram que tem a síndrome do apego, um jeito de curar é o abraço. Ah, é? Diariamente a gente diz assim, essa criança ela precisa ser abraçada diariamente, e muito fortemente, e ser olhada nos olhos. Para sentir o pertencimento. Fazer essa ligação. Porque muitas vezes essa criança ela não teve essa ligação, essa conexão com a mãe nesse primeiro momento, que essa conexão se faz através do olhar. Então é muito importante ela ser olhada e ela ser abraçada diariamente. Eu digo assim, que às vezes a criança que tem a síndrome do apego, ela tem a dificuldade do abraço, porque ela reluta, ela vai se espernear. Ali naquele momento da birra. Ela não quer o abraço, mas é você, como um adulto, vem e você conforta ela. E fala, eu te vejo. E aí nesse instante desse conforto, ela vai espernear, mas algo dentro dela está sendo curado. Então, externamente ela está esperneando, mas internamente a sua alma está sendo curada de uma grande ferida. Então, quando você vê que o seu filho ou sua filha tem essas birras frequentes por pouca coisa, ela está te testando. Muitas vezes ela está te testando. E às vezes, nesse momento, um abraço pode ser uma grande cura. E assim, fora a síndrome do apego, essa primeira infância que vai mais ou menos até os 7 anos, ali é gravado muito do nosso inconsciente. Então, quando nós fazemos a nossa terapia de cinesiologia e nós vamos para a idade causa, né? Então, onde tudo começou, eu posso te dizer que em 80% das vezes as coisas começam na nossa vida ou acontecem na nossa vida pela primeira vez antes dos 7 anos. Por isso que está tão gravado em nós, porque o nosso inconsciente ele se forma até os 7 anos. Isso está gravado profundamente lá. E é lá nesse ambiente do inconsciente que nós vamos trabalhar, através de exercícios, através de conversas, através de práticas, através, inclusive, de entendimento, e de leituras. Perceber, né? De se perceber, eu estou tendo essa atitude, se a partir do momento que a pessoa entende, eu tenho uma síndrome do apego, estou testando outro, porque não é só na relação mãe e filho, é na relação também amorosa, né? E na relação com os amigos, né? Ele vai para todos os lugares. Todos os tipos de relação. Em qualquer lugar que você vá, você está levando isso junto com você. Mas desse vira um chato, né? É o legítimo chato. São pessoas muito simpáticas, não é? Conquistam, daí depois fica lá, alfinetando. Nós falamos assim que existe as pessoas que nós chamamos de que têm sentimentos secundários. São aquelas pessoas que estão sempre contando as mesmas histórias e não estão indo em busca de solução dessa história. Mas elas são muito envolventes, porque elas contam aquela história assim com tanta convicção e com tantos detalhes, né? Que as pessoas de sentimentos secundários que não resolvem seus problemas, mas elas são muito aglomeradoras de pessoas. Porque quando elas contam as suas histórias, todo mundo fica querendo saber o próximo passo, né? Mas aí quando você volta 5 anos depois, 10 anos depois, encontrar a mesma pessoa, ela está contando a mesma história. Então as histórias, com o tempo, elas vão perdendo o seu encanto. Mas as primeiras vezes, elas são muito encantadoras. Até porque essa pessoa já contou várias vezes, ela sabe muito bem como contar, né? A parte que vai agradar, a parte que não, né? Vou dar mais ênfase aqui e ali. E as pessoas de sentimentos primários, e é isso que a terapia busca. Na verdade, toda a terapia busca isso, que as pessoas tenham atitudes.
E pessoas com atitudes, nós chamamos pessoas de sentimentos primários. Eu tenho um problema, eu vou lá e resolvo esse problema. Ponto. Simples assim. Não são Encaro o meu medo, assim, se diz? Encaro Ou vai fazer qualquer situação. Encaro o meu medo. Então, assim, eu vou enfrentar a situação, seja ela qual for. Eu vou enfrentar o impacto. Vai vir o impacto, não importa qual seja o impacto. Se é grande, se é pequeno, se é fácil, se é difícil. Eu me sinto confiante, corajoso o suficiente para enfrentar isso. E isso se chama sentimentos primários. E esse é o objetivo de praticamente todas as terapias. Levar você para fazer um movimento de cura. Porque essa é uma atitude de uma pessoa mais madura, né? Porque esse sentimento secundário eu entendi que é um sentimento mais infantil de uma pessoa que não amadureceu ainda, né? Que espera que o outro faça por você, porque você ir em frente aos seus problemas é algo de uma pessoa adulta, né? Então, esse é um dos objetivos, é levar você para uma atitude e levar você para uma atitude adulta. Então, é muito importante que nós aprendemos assim, no nosso cotidiano, na nossa vida, é tratar o adulto como um adulto. É tratar o outro como ele é grande o suficiente, ele é forte o suficiente para levar a sua história. Se isso está acontecendo na vida dele, na história dele, nós temos que ajudar ele, não só como terapeuta, como amigo, como pais, como irmãos. Como alguém que quer como alguém que quer o bem do outro. Cresça, né? É ajudar a ele a entender que ele pode lidar com qualquer coisa que aconteça na vida dele. Muito obrigada, Márcia. Você quer deixar algumas considerações finais? Não, só quero dizer assim a todos que o nosso lema lá no Espaço Bem Viver é saúde é ser feliz e que cada um procure a sua felicidade e quando encontrar a sua felicidade, a saúde, ela vem junto com isso. A saúde é ser feliz. Muito obrigada, Márcia, por ter vindo até os nossos estúdios. Foi um prazer recebê-la. Você sabe que eu tenho um carinho imenso por você. E obrigada a você também que nos acompanhou em mais um Sala de Entrevistas. Continue conosco aqui na HIT TV. Até o próximo.